escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, perdeu a única ação conhecida em que defendeu o Banco Master e seu CEO, Daniel Vorcaro. A queixa-crime apresentada contra Vladimir Joelsas Timmermann, fundador da ESH Capital, foi rejeitada pelo Tribunal de São Paulo, resultando em condenação ao pagamento de honorários à defesa de Timmermann. O litígio se originou de denúncias de Timmermann sobre supostas operações fraudulentas envolvendo fundos ligados a Nelson Tanure e o Banco Master para manipular o controle da construtora Gafisa. Timmermann alega que a contratação do escritório da esposa de um ministro do STF tinha propósito intimidatório e protocolou a notícia-crime contra Vorcaro por denunciação caluniosa, destacando que investigações corroboraram suas denúncias sobre irregularidades na Gafisa, no Banco Master e em Tanure. Berenice Leite, ontem nós trouxemos essa informação aqui durante o jornal e aí voltamos a tocar nesse assunto porque repercutiu muito ontem, sobretudo nas redes sociais, essa história. Uma derrota que foi em primeira e em segunda instâncias, sem contar que o reclamante, no caso Daniel Vorcaro, vai ter que pagar ainda mais de R$5 mil para a defesa. Exatamente, Daniel, é justamente esse ponto que eu queria chamar a atenção, porque quando se perde uma causa, geralmente aquele que perdeu a causa tem que pagar as despesas dos honorários daquele que venceu. E o valor chama a atenção, a gente está falando de R$5 mil, né? Esse foi o valor que o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teve que desembolsar, que seriam os gastos ali com os trabalhos, com os serviços advocatícios que a empresa que venceu ele na justiça gastou. Agora, imagine só, né? Quando a gente questiona aqui, e não sou eu que estou dizendo, são vários juristas, pessoas da área do direito mesmo, e que colocam esse valor do contrato do escritório de Viviane Barsi com o Banco Master, um contrato surreal em termos de valores, é disso que a gente está falando, né? Enquanto, de um lado, a empresa do Timmermann tinha ali uma despesa advocatícia no valor ali na casa de R$5 mil, Daniel Vorcaro estava pagando R$3.600.000 para o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e que não teve a capacidade de vencer a causa. Perdeu, recorreu, perdeu novamente na segunda instância e é assim que se tramita na justiça. Né, e assim que se tramita um processo no nosso país, ou pelo menos deveria ser assim. Não agora, como a gente está vendo, né, o caso Master, e aí me perdoem pelo trocadilho, mas dessa instituição financeira que teve a capacidade de conseguir ali, por meio de alguns artifícios, artimanhas, subir o processo para o Supremo Tribunal Federal. E o tratamento agora é totalmente diferente. Mas, de fato, chama muito atenção, porque até então a informação que nós tínhamos é que nesse contrato dos R$129 milhões do escritório da família do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, nesse contrato ali eram citados pelo menos 5 órgãos federais e aos quais ali o escritório estaria agindo na defesa do Banco Master. No entanto, desses 5, pelo menos 3 já haviam ali descartado a possibilidade, ou seja, de que o escritório da Viviane Barsi não aparecia em nenhum momento ter assinado nenhum tipo de processo que envolvia a instituição que a contratou, né, o banco de Daniel Vorcaro. Então, agora vem à tona, vale lembrar, inclusive, que esse processo que o Banco Master se deu por vencido foi antes da bomba toda estourar. Então, de certa forma, chama bastante atenção os valores, né, que ainda não foram explicados. O ministro Alexandre de Moraes ainda tem a chance de poder explicar, mas acredito que ele não se sente obrigado a fazer isso, digamos assim, né? Nem mesmo a sua esposa, de explicar por que um contrato tão alto que justificaria esses valores. A gente sabe, mas na verdade, né, no nosso país, em uma democracia relativa, fica difícil, inclusive, exercer o nosso trabalho. Os inquéritos estão aí, inclusive, para intimidar os profissionais que fazem isso. Muito bem, são 7h28 no horário de Brasília. Sobre esse assunto, nós resgatamos a fala de Adalberto Piotto, no Oeste Sem Filtro. Vamos ouvi-lo.
Agora, essa questão do Banco Master, Paulo, e você menciona isso com muita propriedade, é inacreditável como as coisas só pioram. É o escândalo, talvez, do ponto de vista de um banco, né, que normalmente banco é crime contra o sistema financeiro. E não que isso seja menos grave, é que normalmente se limitava a isso. Sim, aí crime contra a economia popular, porque os correntistas eram prejudicados. No começo, quando a gente começou a noticiar este caso, lá atrás, a gente falava sobre isso, né? Vai usar o fundo garantidor de crédito, tudo. Não, nós estamos falando de um escândalo de proporções que vai envolver figurões da República Brasileira, dessa máquina de poder de Brasília, como já está envolvendo, e aí você entende o porquê de tanto sigilo, de tanta preocupação em relação ao que faz o ministro Toffoli e também o ministro Alexandre de Moraes. E agora essa notícia em relação à esposa do ministro, a advogada especialista em tribunais superiores de Brasília. Essa decisão foi em segunda instância, né? Sim. Pelo que se sabe, ela era especialista em tribunais de Brasília. Quando veio para a segunda instância no Estado, aí deu errado. A questão é que, nesse final de semana, também veio a notícia que o Vorcaro tinha determinado a estrutura do banco que te dessem prioridade absoluta ao pagamento dos honorários ao escritório da dona Viviane Bart. Tudo podia dar errado, menos o pagamento da Viviane Bart. Por quê? Um banco é um negócio que só de regulação, do ponto de vista de sistema financeiro, que tem que dar respostas ao Banco Central, que ao fim e ao cabo é uma agência reguladora do sistema financeiro, tem uma série de obrigações. Não, mas a prioridade era pagar os honorários da dona Viviane Bart. Bom, aí você entende o porquê que esse caso só piora com os dias. E a gente está esperando que haja realmente transparência. Ela ter perdido esse caso demonstra claramente que tem coisa muito pior, porque aqui parecia uma coisa bem simples. Imagina a hora que a gente revelar para quem e como trabalhava o Vorcaro e com quem ele tinha relações das piores possíveis, pelo que a gente pode imaginar, né? E o pai, Henrique Moura Vorcaro, e a irmã Natália Vorcaro Zettel, de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, acumulam cerca de 8 milhões em dívidas com a União. Os débitos estão relacionados a 6 empresas da família, incluindo a Mercato Corporações Imobiliárias e a Multipar, e envolvem contribuições sociais, PIS, COFINS e Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Recentemente, Natália e Henrique foram alvos da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga fraudes em fundos de investimento do Banco Master. O marido de Natália, Fabiano Zettel, chegou a ser detido na mesma operação. Apesar das dívidas com vencimento previsto para este mês, os familiares são considerados adimplentes perante a União, pois a exigibilidade dos débitos está suspensa. Quem também falou sobre isso no Oeste Sem Filtro foi a Ana Paula Henkel. Vamos ouvir. Vocês estavam comentando, né, sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, o escritório da advocacia da esposa, que perdeu a única ação judicial em que atuou na defesa do Banco Master. E aí eu me lembrei de uma história que foi taxada como fake news em 2020, que foi a contratação do filho do então candidato a presidente Joe Biden, o filho dele, Hunter Biden, que foi contratado por uma empresa de exploração energética na Ucrânia, a Burisma. Ele foi contratado para fazer parte da diretoria da empresa energética na Ucrânia. Ele que não tem absolutamente nenhuma formação em exploração energética, e é claro que ele foi contratado pela bagatela de $80 mil por mês, para ter acesso, para que eles tivessem acesso ao vice. Na época que ele foi contratado, Joe Biden era vice-presidente, vice do Obama, e claro que a contratação ficou muito óbvia, né? Eles precisavam de tráfico de influência, de uma ponte direta com o Salão Oval, com a Casa Branca, com influência pesada, e fica cada dia mais óbvio que essa contratação do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes é exatamente isso. É uma ponte caríssima para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, né? A única ação judicial perdeu
é um 7-1, né? Acho que a gente pode colocar assim, é um 7-1. E aí agora pai e irmã de Vorcaro acumulando 8 milhões em dívidas com a União, enquanto o Leão no Brasil vai atrás do senhorzinho que não colocou ali o recibo direitinho do dentista, do médico. É importantíssima essa investigação agora por parte do Congresso, dos parlamentares. Vamos ver se alguma coisa sai dali ou se haverá pressão, porque a gente sabe que sempre tem, para que tudo seja abafado e jogado para debaixo do tapete.